Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, lhe digo como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levam a adotar este método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Assistiram à minha partida algumas poucas pessoas, entre elas uma senhora. Morto, morto. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, na caixinha dos remédios, essas 3 palavras: emplasto, brás, cubas. O emplasto me tornara uma ideia fixa e oprimia meu cérebro a tal ponto que, um dia resolvi arejar as ideias e abrir a janela. Em vez de brisa, bateu um vento encanado, e assim peguei a tal pneumonia. Lembro como se fosse hoje, ela entrando pela porta, pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parada, sem ânimo para se aproximar. Os olhos inconformados, a boca entreaberta. Virgília, sim, a tal senhora chamava-se Virgília. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Ainda visitando os defuntos? Ora, defuntos, anda a ver se põe os vadios para a rua. Ah, Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. Eis aqui como chegamos nós, sem esforço. Ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Fui desde logo o herói da nossa casa. Cresci, e desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo. Na enfadonha escola, aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras. Chamava-se Ludigeiro, o mestre. Um de nós, o Quincas Borba, menino mais gracioso, inventivo e travesso que já achei em minha vida. Esse era o cruel com o pobre homem. Tinha 17 anos. Uma dama espanhola me cativou, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Marcela não possuía inocência rústica, e mal chegava a entender a moral do corpo. Você quer que se faça um presente tão caro? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada mais. Meu pai, logo que soube dos 11 contos, achou que eu deveria fazer as malas e sair do país. Desta vez, Brás, vais para a Europa. Vais cursar numa universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para rolador de gatuno. Vês, Peralta? É assim que o moço deve zelar o nome dos seus? Pensa que eu e meus avós ganhamos dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Desta vez, ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Não digo que os dias de universidade não tenham me ensinado alguma filosofia, mas só decorei as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Eu era um acadêmico muito superficial. Por isso, o dia que a universidade me deu o diploma e uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Depois de formado, resolvi prolongar a universidade pela vida adiante e fui andar pela Europa.
Brás, volta logo, tua mãe está muito doente. Vem depressa, meu filho. Se não voltares depressa, encontrarás tua mãe morta. Essa última frase foi, para mim, um golpe. Resolvi trocar as mulheres pela minha mãe e a Europa por minha casa. Voltei. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conheci a morte como algo distante. Não chorei. Renunciei a tudo e me retirei para a nossa chácara na Tijuca. Está na hora de voltares para o Rio. Eu não tenho motivos. Precisas de um motivo? Então dou-te dois. Um lugar de deputado e um casamento. Eu não entendo de política. E quanto à noiva, deixe-me viver como urso que sou. A carreira política te é necessária, meu filho. Serás um deputado e terás uma linda esposa. A noiva é um anjo, meu pateta. Um anjo sem asas. Virgília é o nome dela. Virgília? Filha do conselheiro Dutra. Estou disposto a analisar as duas propostas, contanto que eu não seja obrigado a aceitar as duas. Todo homem público deve ser casado, mas como quiseres, e não te deixe ficar aí. Não vale a pena contar os detalhes de como nos aproximamos. Diga apenas que Virgília não precisa levar flores, nem tocar levemente seu braço. Vamos direto ao olhar terno. Boa tarde. Desejas alguma coisa? Como vais, Brás? Marcela? Querias falar comigo? Suponha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para esse relógio. Vou a outra parte, desculpe-me, tenho pressa. Deixa-me ver. Cosmo! Já vem. Casaste? Ainda não. Minha vida mudou muito, Brás. Me fizeram verter muitas lágrimas. Senti muitas saudades. É, eu também. Estou com pressa. Voltarei em breve, Marcela. Linda Marcela. Em todo caso, minha história parecia caminhar para um final feliz. Então apareceu Lobo Neves. Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lindo, nem mais simpático que eu. E todavia foi quem me arrancou Virgília e a candidatura a deputado. Um Cubas! Isso vai acontecer a um Cubas! Como eu ainda não amava Virgília, para mim o episódio foi só uma alfinetada. Meu pai, porém, amava a ideia de me ver casado e deputado. E aquilo foi para ele como se uma espada tivesse sido espetada no coração, ou melhor, no pulmão. Um Cubas! Um Cubas! Um Cubas! Pode ser que ele não tenha morrido exatamente do desastre de Virgília, mas que o desastre complicou os últimos tempos, isso é positivo. Passei a frequentar a casa de Virgília e de Lobo Neves, e logo me tornei um amigo íntimo. Regado a olhares e sorrisos, o nosso amor era como uma planta que cresce muito rápido, inesperadamente. Não me lembro quantos dias demorou o crescimento, mas era uma planta com tanta seiva que em pouco tempo tornou-se a mais exuberante do bosque. E na primavera desbrochou uma flor na planta. Tens coragem? De quê? Fugir! Fujamos, Virgília. Cedo ou tarde ele descobrirá alguma coisa. E estarás perdida, morta. E ele também, porque eu o mataria. Juro-te. Não escaparíamos. Talvez ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Ele não te ama tanto a ponto de ir te buscar. Mas ele gosta muito de mim. Pode ser que sim. Eu quero o Brás, é uma honra em sua visita. Não se preocupe, caro espectador. Não mancharei essa história com sangue. Eu tinha muita vontade de estrangular o Lobo Neves, mas isto é muito diferente de fazer. Eu quero o Brás, é uma honra
As coisas iam bem naqueles dias. Pensei em até fazer algo da vida. Por exemplo, ser ministro de Estado. É uma ideia, ministro. Aposto que não me conheces, doutor, senhor Cubas. Não me lembro. Sou Borba, o Quincas Borbas. Não preciso contar lhe nada. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de tribulações e de lutas. Lembra de nossas festas em que eu figurava rei? Ah, que trambolhão. Acabo mendigo. Procure-me, poderei te arranjar alguma coisa. Não é o primeiro que me promete alguma coisa. Eu nem sei se será o último a fazer nada. Eu nada peço, a não ser dinheiro. Sim, dinheiro, porque é necessário comer. Olha, eu ainda não almocei, saio muito cedo de casa. Sabe onde moro? Terceiro degrau das escadas de São Francisco, à direita de quem sobe. Pois saí cedo e ainda não comi. Desculpa, faz tempo que eu... Desculpa a alegria, faz tempo que eu não vejo uma dessas. Está em suas mãos ver muitas outras. Como? Trabalhando. Preciso ir. Não se vá! Se alguma vez nos virmos, dê uma outra dessas. Agora, adeus. Vejo que estás impaciente. Adeus. Meu relógio! Ele roubou meu relógio! Quincas era o passado. Resolvi esquecê-lo. Decidi refugiar-me no presente, que era Virgília. Mas então, Lobo Neves começou a falar do futuro. Eu tenho novidades sobre hoje, que talvez ocupe a presidência de alguma província do norte. Mas que boa notícia! Teus esforços foram recompensados, finalmente! E Virgília, o que achou da grande nova? Ela não está nada satisfeita com a ideia, principalmente porque vamos para o norte. Tive uma ideia, uma ótima ideia. O senhor gostaria de ir para o norte? O senhor é rico, não precisa desse mago ordenado. Se quisesse obsequiar-nos ir para o norte, e seria meu secretário de governo. Não posso aceitar. Por quê? Por quê? Ora, não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos mais. Como assim? O Lobo Neves vai recusar a nomeação. O decreto é 13, do dia 13. Isto me traz recordações fúnebres. Meu pai morreu no dia 13, às 13 horas, 13 dias depois de eu ir a um jantar com 13 pessoas. Minha mãe morreu no parto do 13º filho, numa casa de número 13, e este filho morreu com 13 anos. Ora, Brás, parece que não queres mais nada comigo. Eu falo que não queres mais nada comigo e não me respondes? Que eu ia te responder? Parece que te aborreces, que queres acabar. Dona Plácida, veja se já posso sair. Nem o meu marido me responde assim. Aliás, o meu marido é um penhor em cortesia e afeição. O Lobo Neves é um homem digno, superior a ti. Está bem, vem aqui. Então, Dona Plácida, antiga empregada de Virgília e guardiã da nossa infidelidade, viu que o que ia mal podia ficar pior, bem pior. Filho de Nossa Senhora, aí vem o marido de Yaya. Dona Plácida, a senhora fica na porta. Vem cá. O senhor aqui é uma moça velha? Entre, faça favor. Adivinha quem está cá? Não tenho o que adivinhar, não veio pra outra coisa. Você por aqui? Eu estava de passagem, vi Dona Plácida da porta e resolvi cumprimentá-la. Muito obrigada pela visita. Esse meu giro nunca esqueceu da velha Plácida. Mas sente, por favor, senhor doutor. Não me demoro. Vai para casa? Vamos juntos então. Adeus, Dona Plácida, mas não esqueça de aparecer.
Há tempos, num passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se não me fechar a porta. Se o corpo de um homem fossem as roupas, aquele não seria o mesmo Quincas que me roubara o relógio. Toda esta mudança aconteceu porque ele herdou uns tantos contos de um bom tio. A morte de um é a sorte de outro. A rua foi o berço da minha filosofia. A mais soberana de todas as filosofias, ao vencedor, as batatas. Vamos ao próximo fato relevante. A nomeação de Lobo Neves para a presidência de uma província. Fiquem mais uma vez na esperança de que o decreto viesse datado do dia 13, ou pelo menos fosse o decreto de número 13. Mas não, a data era 31. A simples troca de algarismos do 13 para o 31 eliminou a substância diabólica. 1 é 3, 3 é 1, dois números ímpares que separaram um par. Amanhã, vai se despedir no Porto? Não. Então, adeus. Adeus. Não te esqueça de Dona Plácida. Vai ver algumas vezes, coitada. É uma boa criatura, não é? Certamente. Até breve. Senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Era mais um misto de alívio e saudade. 60 anos é a idade da ciência e do governo. Não te deixes vencer por esses vapores, meu caro Brás. É preciso ser homem, ser forte, lutar, dominar, fluir, vencer, brilhar. Ânimo, Brás Cubas, não seja palerma. As palavras de Quincas me sacudiram e fui atrás do meu objetivo, que era ser ministro. Parece que não tive muito sucesso, logo deixei a política. Nos posteriores anos que vivi, continuei o mesmo, porém, mais velho. A primeira vez que revi Vigília foi em um baile, em 1865. Ainda estava linda, uma beleza de outono, magnífica. Eu tinha 60 anos, era a minha vida que descia escada abaixo. Quincas faleceu pouco tempo depois, em minha casa, jurando que a dor era uma ilusão. Entre a morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi a ideia do emplasto Brás Cubas. Era uma ideia fixa, eu ia inventar um remédio destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Meu remédio atravessaria o tempo, sobrevivendo às guerras e aos modismos. O mundo mudaria, mas o emplasto continuaria o mesmo por mais de um século. E, de tanto pensar naquele emplasto, aquilo se tornara uma ideia fixa, tão fixa que eu resolvi arejá-la. Abri a janela, bateu um vento encanado e assim peguei a tal pneumonia. Como todos já sabem, estes eram meus últimos momentos, mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida. Cheguei à conclusão de que, se não alcancei a celebridade da invenção do emplasto, não fui ministro, não conheci o casamento. É verdade que, ao lado dessas faltas, tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas essas duas coisas, minha sorte e minhas negativas, pode-se imaginar que não houveram excessos nem carências, e que saí quite com a vida. Mas não. Tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o saldo da nossa miséria. Anda a ver se põe os vadios para a rua. Morto.